Maravilha, gente. Vamos seguir. Estou emocionado, né? E agora vai vir mais emoção ainda, porque a gente vai falar, a gente vai convidar uma parceirona nossa para falar de um projeto que a gente está super animado e que ela foi responsável por a gente se introduzir nesse universo, né? Eu vou ler a mini bio dela aqui, que eu faço questão para vocês terem noção do tamanho dessa pessoa, da grandiosidade, tá? Mestranda no programa de mestrado profissional em gestão e tecnologias aplicadas à educação, na UNEB, formada em tecnologia e marketing pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em teatro e educação pela Faculdade Paulista de Artes. E segunda graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação Paulista. Atriz profissional, atuante desde 2013 em peças teatrais e realiza trabalhos com a IMA desde 2019. Formada em psicanálise clínica em 2019, desde 2017 coordena o projeto Teatro Educa, que promove oficinas de jogos teatrais para atores e não atores em escolas, empresas, espaços artísticos e ONGs. O trabalho do projeto é pautado nas contribuições de Augusto Boal, Viola Spolin e Rudolf Lamban, integrante do grupo de estudos Red Pub, História e Memória em Redes de Espaços Públicos Educativos, também na UNEB. E seu principal interesse em pesquisa é composto pelas seguintes áreas: educação, teatro e educação, ludicidade, jogos digitais, tecnologia educacional e formação de professores. Agora, antes dela entrar, né, de eu anunciar, com tanta grandiosidade assim, eu tenho que chamar uma pessoa para me ajudar, porque eu não dou conta. Aí eu tenho que chamar uma pessoa que está à altura, que é a pessoa mais incrível que vocês vão conhecer também, que é a Roberta Carvalho. Então, sejam bem-vinda, Lauren Silva. Lauren Lima. eu tô nervoso, gente. Ai, gente. Gente, eu fiquei muito nervosa também agora com essa apresentação, credo. Não tenho roupa. Gente, eu não dou conta. Então, vou deixar que a Roberta comanda aí, porque é muita grandiosidade. Eu não estou ouvindo, está desligado seu microfone. Oi, boa tarde, gente. Queria falar que eu estou muito emocionada aqui, ainda mais entrando depois do Dr. José Lúcio. É uma responsa, hein, Laura? E antes da gente começar o nosso papo aqui, a gente vai falar sobre pesquisas, né? Então, eu queria falar para todos, né? A maioria que já conhece a IMA, sabe que a gente fala de pesquisas, né? Todo ano a gente faz uma pesquisa específica com os alunos, com os atores e com os professores, né? Porque é um trabalho muito importante de saber a opinião de cada área, né? De cada deficiente, o que não dá, para a gente melhorar, criar estratégias para que o trabalho fique sempre com a qualidade que os alunos mereçam receber, né? E também garantindo a segurança e o bem-estar dos nossos atores, né? Isso é muito importante. E aí eu queria falar com a Lauren, queria que ela contasse um pouco da trajetória dela, para a gente entender como que os nossos caminhos se cruzaram, né, Lauren? Para quem não sabe, a Lauren é elenco INMA, né? Faz simulação com a gente aí já há um bom tempo, e ela iniciou essa parceria aí com a gente, ela vai contar um pouco da trajetória para vocês entenderem como que a gente chegou nessa questão aí de pesquisas, de projetos, de artigos, né, Lauren? Sim, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde de sábado. Eu gostaria de fazer umas considerações iniciais que eu preparei aqui, né, pensando nesse nosso momento, mas também na nossa trajetória, né, de parceria.
Eu me lembro que quando eu fui no treinamento da Inima, eu fui bem desacreditada, assim, né, de que pudesse ser uma empresa, uma intenção positiva em relação ao trabalho com os atores, né, porque a gente já está tão cansado nesse país, enquanto artista, de não ser valorizado. E eu já estava quase, assim, desistindo de ir, quando eu falei, não, eu vou, vamos dar uma chance, né? Porque faz testes e a gente não é selecionado, ou não recebe nem o cachê teste, às vezes, ou é substituído por pessoas que não trabalham na área, porque, enfim, faz parte da intenção, né, do contratante, então precisa ser um profissional que exerce tal função para fazer um comercial, uma publicidade, e não um ator. E isso eu posso falar futuramente. E aí eu falei, eu vou, né? Chegando lá, no treinamento, eu tive contato primeiro com a Roberta, já na mesinha ali, de espera, fazendo aquele cadastro inicial, e falei, já me deu uma segurança, porque ela, de cara, a gente percebe o tamanho dessa mulher, essa responsabilidade que ela tem, o comprometimento dela, o cuidado com as pessoas, né? E falar em cuidado com pessoas, a gente fala também em questões práticas, objetivas, como pagamento, condições de trabalho, né? E ali, naquele corpo, já estava muito dado isso, assim, né? Que eu poderia confiar. Aí, a seguir, né, com toda essa elegância e essa malemolência de David, e também no treinamento, conduzindo o treinamento, falando sobre o trabalho, apresentando a proposta, e deixando a gente muito encantado, assim, né? Eu me lembro que eu saí de lá falando, cara, independentemente de se rolar trabalho o mês que vem ou não, eu já sou fã desse projeto, né? Porque era nítido, né? A responsabilidade de todo mundo ali, o comprometimento, o cuidado de não prometer mundos e fundos para os atores, para os artistas ali presentes, sim, falar a verdade, né? Falar como funciona. E isso foi muito, muito na explanação dele, foram muito bem colocadas. E, enfim, comecei o meu trabalho, né, a parceria com a Inima, como elenco Inima. Agora eu vou falar na posição de atriz, de artista. Eu sou extremamente agradecida por isso, porque valorização de pessoas é o que há nessa empresa. Então, cachê responsável, prazos para pagamento. Eu não falei para eles que eu iria falar isso aqui, mas eu estou falando porque eu acredito que isso seja algo que muitos artistas que fazem parte do elenco, se tivessem essa oportunidade, estariam falando aqui. Então, eu agradeço muito por toda essa responsabilidade, por todo esse comprometimento, por toda essa valorização aos artistas, porque eles são artistas, né, gente? Já começa por aí, né? Então, eles provavelmente já devem ter passado coisas que só os artistas passam, e empreender socialmente, valorizando o outro, é uma das coisas mais difíceis que a gente vê aí no mercado em geral, né? Não só no âmbito das artes. Então, fica aqui o meu agradecimento. E falar da minha trajetória também como educadora, né? Então, assim, eu trabalho com formação de professores, né? A partir, né, através dessa linguagem teatral, e que também, às vezes, a gente utiliza artes visuais, dança, depende do contexto. E também empresas, né, direcionando os jogos teatrais para atores e não atores, com base no material do Augusto Boal, porque, como ele mesmo diz, não precisa ser ator para a gente falar da vida, do cotidiano, né, porque todos nós estamos inseridos. Então, trabalhar com essas ferramentas dentro desses contextos é muito, eu acredito que socialmente a gente faça alguma, né, que a gente tenha alguma
relevância, né, nesses cenários. Bom, eu acho que é disso, né, falando basicamente desse nosso início, e agora a gente vai falar também sobre a nossa parceria, como aconteceu, da gente pensar nesse artigo que agora, em breve, será lançado o resumo de um livro tão especial aí para a gente, e esse artigo vai estar fazendo parte desse livro, como capítulo desse livro. Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Eu quero só te agradecer pelo depoimento e por você estar aqui novamente, né? E dizer que a nossa parceria aqui é referente a um artigo, né, que a gente escreveu dentro do universo da medicina, e começamos essa trajetória através da Lauren, né, Lauren? Sim, na verdade, por ser essa fã do trabalho desenvolvido pela INMA, dentro dos espaços acadêmicos, né, pensando em formação, né, de médicos, então a gente está inserido dentro do ensino superior, e eu estava pleiteando vagas para o mestrado. Então, assim, não há uma obrigatoriedade em a pessoa escrever artigos, livros, mas é um diferencial para quem está concorrendo, principalmente em universidades públicas, né? Então, no nosso processo seletivo, geralmente quem tem já esses aspectos, né, no currículo, já tem uma pontuação diferenciada. Então, nessa trajetória de iniciante nesse espaço acadêmico de pós-graduação, stricto sensu, né, que inclui mestrado e doutorado, eu comecei esse movimento. Pensei em quem? Na INMA, né, para a gente falar sobre coisas, assuntos que se correlacionam. Então, no meu caso, formação de professores, também formação por ser atriz, ter essa relação com a classe artística, e também produzir um trabalho que a própria INMA já produz, só que cientificamente ainda não estava inserida nesse âmbito da pesquisa. Então, acho que a parceria surgiu nesse sentido, e foi muito legal, foi muito bacana. Legal. E quando a gente recebeu o convite da Lauren, foi muito bom, assim, porque ela primeiro falou com o David, né? Falou, David, eu queria escrever um artigo e eu queria falar sobre simulação realística, porque eu gosto do trabalho de vocês, acho que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. E aí eu falei, na hora, David, vamos fazer, né? Porque já tinha um tempo que a gente queria escrever, né? Começar a escrever artigos, que inclusive os médicos que trabalham com a gente sempre incentivaram a gente a publicar, né? Nossos trabalhos, as nossas pesquisas, e a gente não tinha começado ainda isso, né? E aí veio a Lauren com essa proposta, e agora a gente está em um time, né? Só de pesquisas, e fizemos esse artigo e bem no meio da pandemia, né? Porque inclusive foi bem propício, porque o tema do congresso, o primeiro congresso que a gente participou, dizia respeito à educação na pandemia, né? Então, os desafios, né? Como que a gente poderia adaptar e adequar as nossas atividades dentro da pandemia, né? Tanto que o título do nosso trabalho, a gente vai entrar agora em alguns detalhes, poucos, tá? Porque é muita coisa. Inclusive, eu vou pedir agora para a Vitória colocar aí no chat o link do YouTube, onde a gente apresenta o nosso trabalho, que está um pouco mais completo, é uma apresentação curta também, mas tem mais detalhes. Então, para quem quiser ver depois, quem quiser assistir a apresentação, o David que apresentou, inclusive, no Congresso. E o título do nosso trabalho foi Simulação Realística com Atores na Grade Curricular da Graduação de Medicina e os Desafios da Pandemia. Porque foi justamente no início da pandemia, né, quando todas as atividades pararam, e a gente ficou por mais ou menos 15 dias sem fazer simulação. E as universidades começaram a nos procurar pedindo para a gente adaptar o método para online, sendo que as telesimulações ainda não estavam regulamentadas no Brasil, né, por questões de lei mesmo, questões burocráticas.
e a gente fez toda essa adaptação junto com os professores, com os atores, compramos ferramenta, fizemos treinamento de ferramenta online, adaptamos a forma de atendimento para teleatendimento, tanto com professores, com os atores. Os alunos também tiveram treinamento da universidade, né, até porque os alunos são de uma outra geração, né, que já está bem acostumada com o digital. Então, foi um trabalho em conjunto aí, e além das pesquisas, né, um pouco antes a gente tinha aplicado uma pesquisa e logo em seguida a gente aplicou outra e fizemos a junção desses materiais para fazer esse trabalho. Lauren, quer adicionar alguma coisa na minha fala aí do trabalho? Certo, então a gente apresentou esse trabalho, né, no Congresso Internacional do Grupo Movimento Docentes, que é um congresso que é realizado pela Unifesp, pelo Grupo Movimento Docentes e pela V&V Editora. Então, para a gente foi uma realização assim, muito gratificante, e depois da apresentação, o nosso projeto foi um dos escolhidos para ser publicado num livro, e aí essa é uma das novidades que eu queria que a Lauren falasse, né, um pouco do livro, né, desse convite, para vocês depois terem acesso, né, a esse trabalho, nos prestigiarem e aprenderem também um pouco, né, porque vocês todos que são aqui, né, que são do elenco, fazem parte da construção deste projeto, né, deste artigo, porque foi através das experiências de vocês, né, da nossa convivência, que foi gerado esse trabalho. Certo. Está sendo uma experiência muito gratificante pensar nisso, porque a partir desse resumo expandido que nós apresentamos nesse congresso, surgiu a oportunidade dessa publicação, né? Então, eu acredito que seja, fazendo um gancho, um link aí com a fala do professor José Lúcio, que acabou de sair daqui e que nos deu essa explanação e essas contribuições tão pertinentes, e também com a questão da realidade virtual, né, que o Sandro também apresentou. Eu concordo com o professor, concordo com o Sandro, como uma pesquisadora de tecnologia em educação e atriz, eu acredito que essas forças unidas, com essas forças a gente vai, assim, gerar grandes conhecimentos e grandes coisas, né? Eu concordo com o professor quando ele diz que sem o ator não há inteligência artificial, sem a inteligência humana não há inteligência artificial. Então, a gente tem que pensar sobre isso, refletir, sim, sobre isso. Essa provocação que ele nos deixou é uma provocação que eu venho conversando com pessoas próximas sempre, porque eu sou a pessoa que pesquisa tecnologia, que mais critica tecnologia. Então, pensar num ambiente virtual, num cenário de pandemia, é essencial, é fundamental para que as práticas de formação docente e discente não deixem de acontecer. Então, assim, professores que são parte de uma geração onde a tecnologia e os espaços virtuais não eram acessados, relacionados, acionados para dentro do espaço educativo, nesse cenário, teve que rever, né, seus posicionamentos, seus preconceitos. Então, acredito que isso foi só uma fisgadinha para a gente desenvolver esse artigo, né, para pensar sobre essas práticas híbridas, porque num cenário onde não há a condição humana, não tem como fazer de forma presencial, a gente pode sim fazer de forma virtual e fazer de verdade, e fazer com competência, fazer com profissionalismo. Então, essas duas contribuições, tanto do Sandro quanto do professor, elas são complementares no meu ponto de vista, porque a gente precisa continuar pesquisando sobre tecnologia nos espaços educativos, e para isso que a gente começou agora esse nosso movimento de falar, de mostrar para as pessoas desse âmbito da pesquisa, da academia, que estamos fazendo.
E continuamos fazendo na pandemia, né? E eu fiz parte com o elenco também. Então, eu estou nesses dois lugares. É muito difícil falar, porque eu estou sempre nos dois lugares, pensando a prática, né? E fazendo parte dela. Então, eu acho que é nesse sentido que o nosso trabalho acontece. E a gente tem que se adaptar, né, Lauren? Porque a pandemia mesmo, ela nos aproximou da tecnologia, aí acho que a gente avançou uns 10 anos em um ano, né? Então, a gente foi obrigado a correr contra o tempo para alcançar o que a gente precisava atender. E a gente tem que seguir assim sempre, né? Sempre se adaptando, sempre estudando, pesquisando, para atender, né? E eu queria só fazer um adendo aqui para Patrícia Vilas Boas, que está autorizado, Patrícia, pode usar o nosso artigo nas aulas, será muito bem-vindo. O que a gente quer mesmo é compartilhar todo o conhecimento e todo o trabalho, que esse não é um trabalho meu, da Lauren e do David, é um trabalho em conjunto com todo o elenco INIMA, tá? Então, eu quero agradecer todos por todos os comentários, por todos os feedbacks, por todo o empenho em modificar, né, o modo de trabalho para atender essa necessidade que a gente teve na pandemia. Era problema de internet, era problema de som, de fone que na hora não funcionava, um monte de perrengue que todo mundo passou, mas todo mundo seguro, né, com saúde, e agora todo mundo aí se vacinando, e espero que estejam todos bem. E para em junho a gente fazer esse lançamento aí do livro, vai ter a versão e-book gratuita, então todo mundo vai poder acessar. E o livro, né, porque tem outros conteúdos bacanas também, né, dentro da pesquisa de ensino. E já tem um artigo aí que a Vitória colocou, se puder repetir, Vitória, o link no chat para o pessoal acessar. Certo, Lauren? Certo, e acessem, gente, acessem, porque todos os acessos contabiliza para a gente como, né, uma coisa positiva, que pessoas estão acessando o nosso artigo, leiam através do link, isso também é importante, né? Então, eu acho que é mais isso mesmo. É isso, gente, quero agradecer muito a Lauren. Aí tem um spoiler do livro, gente, a capa do livro. Spoilerzinho para vocês, como é que tá ficando a publicação. Ainda não tá pronto, tá, gente? Tá no forno, mas logo, logo vocês terão acesso a este conteúdo. Aí logo vai passar aqui a capa do nosso artigo. Olha aí, todos nós estamos aí, galera. Elenco INIMA. Obrigada, Lauren. Queria chamar o David novamente aqui. Não, cadê a Lauren, Gustavo? Volta lá. Eu que agradeço, gente. Maravilhoso estar aqui com vocês. E mais uma vez, agradecer a parceria. Mais uma vez, usar a fala emprestada do professor, que o trabalho do ator é essencial, fundamental, porque não existe inteligência artificial sem inteligência humana. Quem é que... eu até fiz aqui uma anotação. Quem alimenta o quê, né? É uma reflexão muito importante. Se vai existir uma inteligência artificial, é porque tem todas as inteligências humanas fomentando esse processo, né? Então, para tudo, a gente precisa do humano. E isso também em relação a esse processo híbrido de professores dentro dos seus espaços híbridos. Sem o professor não acontece educação híbrida. Então, essa minha fala para concluir, assim, agradecer a parceria e falar, provocar nesse sentido, né? Mesmo com todas as questões, mesmo com todos os entraves, esses professores que ainda estão no processo de migração para o digital, sem eles, não há formação. Sem nós, não há formação. Então, é isso. Obrigada. Lauren, muito obrigado mesmo por dedicar um tempo aí para falar com a gente, para falar com a galera toda, né, da INIMA. E, bom, seguimos, a gente tem coisas para acontecer aí, até em decorrer. Opa, cadê eu? Fiquei tonto agora.
Volta a Roberta, Gustavo, só para ela se despedir. Normal. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu só queria deixar aqui uma palavra para fechar esse bate-papo aqui com a Lauren, que é uma palavra de conhecimento de todos nós, que é a chave do nosso trabalho. Humanização. Beijo, galera. Obrigada. Gente, não dou conta com essas duas mulheres poderosíssimas.